EWPGSoft e estou aqui hoje para comentar sobre o código C-Exemplo4 que eu publiquei no meu blog. Vamos ver o código? Neste programa, declaramos duas funções aqui no início, mas o código delas está mais abaixo. Porém, antes de prosseguir com o código, vamos entender como uma função funciona, a estrutura de uma função. Ela tem um tipo de retorno, que pode ser int, char, double, float, em geral, os tipos das variáveis, além do tipo void, que não retorna nenhum valor, ou seja, é apenas um processamento. Já as funções com retorno, essas podem ser usadas para atribuir valores a variáveis. Por exemplo, temos a seguinte função. Apenas pela declaração da função, conseguimos prever o que ela talvez faça, que neste caso seria somar os números inteiros a e b e devolver este resultado. Então, dentro do main, poderíamos chamar esta função da seguinte maneira. Int resposta é igual a soma de n1 e n2. Logo, a resposta é igual a 11, porque a função soma seria escrita da seguinte forma. Return a mais b. Aqui, a gente está passando por parâmetro n1 e n2, certo? E aqui está a e b. Só que o n1 é um int, e é isso que queremos, um int. Este n1, dentro da função, vai se chamar a. O n2 vai se chamar b. Estes nomes funcionam apenas dentro da função. Além de precisarmos entender a parte do retorno e o tipo de uma função, também é importante conhecermos os argumentos. Podemos criar quantos argumentos quisermos, ou necessitarmos, e eles podem ter vários tipos, de acordo com a nossa necessidade. O tipo de retorno, aqui estaríamos declarando uma variável do tipo de retorno. Por exemplo, aqui o retorno é int, então poderíamos falar aqui que é uma variável int variável. Bloco de código, variável é igual a vezes 4 mais, aqui, vamos colocar a aqui, a vezes b, e também temos aquele char, vamos usar aquele char, printf, porcentagem c e o c. E aqui estaríamos usando todos os argumentos dentro da função, lembrando que não é necessário usarmos todos. O que é necessário ter é sempre ter um return. No caso, se formos usar um if e o return estiver dentro do if, ou deve ter um else com return, ou então deve ter um outro return, pois todos os caminhos que a execução da função seguir devem ter um retorno. E lembrando que o retorno ele vai funcionar que nem um break. A função chegou no retorno, a função é encerrada. E lembrando que em um nome de uma função não se deve ter acentos. Voltando ao código, como você pode ver, a função recebe matriz é do tipo void, pois não retorna nada. Tem como argumento uma matriz bidimensional do tipo int. E a função soma matriz, também do tipo void, porque também não retorna nada, e com dois argumentos, duas matrizes bidimensionais do tipo int. Iniciamos a função main, declaramos duas matrizes bidimensionais do tipo int, a matriz A e a matriz B. Chamamos o método recebe_matriz, onde passamos por parâmetro a matriz A. Dentro do método recebe_matriz,
iniciamos o processo para receber a matriz que o usuário digitar. Para isso, o programa usa dois fors, um para percorrer as linhas e outro para percorrer as colunas. Aqui temos uma matriz 3x3, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Primeiro, inicia o for da linha, e para cada linha é executado o for de todas as colunas. Deste modo, quando iniciar o for da linha 1, então tem que correr o for das colunas. Certo? Começou o for da linha 1, então vai começar o for da coluna 1, for da coluna 2, for da coluna 3. Terminado o for das colunas, a execução volta ao for da linha, ou seja, então vamos para a linha 2. Na linha 2 vai ser executado o for das colunas, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E depois se repete este processo para as demais linhas. Deste modo, quando o for está no item IJ, o programa pede o valor ao usuário. Certo? Então aqui, vamos supor, linha 1, coluna 1. Estamos aqui, é 1 e 1, então este é o valor que vai ser armazenado para este lugar. Ou seja, aqui temos o IJ e aqui o IJ. Para cada IJ, ele vai preenchendo a matriz. E assim termina o processo de receber esta matriz. Voltando ao código, depois disso, este processo é repetido para a matriz B. Depois de receber a matriz B, é chamado o método SomaMatriz, passando por parâmetros as matrizes matriz A e matriz B. E finalmente o programa executa o SomaMatriz para somar as duas matrizes, que foram passadas como argumentos. Neste caso, a matriz A e matriz B. Nessa função, o processo de percorrer matriz é idêntico. Primeiro, inicia o for de uma linha e dentro deste for é percorrida todas as colunas da linha. Aqui neste exemplo, estamos escrevendo direto para o usuário os valores das somas e desenhando uma matriz com este printf, que vai escrever o valor IJ da matriz A mais o valor IJ da matriz B. Terminado este for, ele vai pular uma linha para escrever a próxima linha. Poderíamos ter feito isso de outra maneira. Poderíamos armazenar isso numa matriz C e criar um novo método apenas para escrever as matrizes. Aqui iríamos apagar isso aqui, certo? E assim teríamos um método apenas para somar as matrizes e armazenar numa matriz C, e aqui teríamos um método apenas para escrever as matrizes. E é isso, chegamos ao fim de mais uma aula, espero que você tenha gostado e essa informação seja útil ao seu dia a dia. E até a próxima.